Olá, é isso aí, você, meu amigo, muito obrigado por estar aí acompanhando o canal da Revista Master. Como você sabe, e para quem não sabe, está chegando agora, esse aqui é o quadro direto da redação, sempre que a gente recebe os amigos, né? E os amigos ilustres. E hoje nós temos aqui o grande prazer de estar aqui com Lincoln Albuquerque. Ele é presidente da Federação Brasileira de Wushu Sandá. Muito bem-vindo, Lincoln, prazer te receber aqui. Estou com o Sifu Francisco Brasil, do Shaolin Quan de Cotia. Muito bem-vindo, Sifu, um grande prazer receber os senhores aqui. Então, agora o tema vai ser o Sandá. Vamos falar bastante do Sandá, que o professor também leciona Sandá. Vamos falar dessa diferença, desmistificar o Sandá. E falar da Federação Brasileira de Wushu Sandá, né? É a maior do Brasil e é uma grande honra ter você aqui, meu amigo. E me fala essa diferença, que todo mundo fala que Sandá... Pô, vamos fazer o seguinte, fala primeiro o que é o Sandá. Ok, primeiramente obrigado pelo espaço, né, aqui da nossa entrevista. É sempre bom estar com vocês da Editora Bueno, amigo Fábio, Elaine. Então, o Wushu Sandá é um sistema de combate direto, né, chinês, muito similar ao kickboxing, híbrido com as projeções. Mas existem muitas controvérsias, muitas confusões a respeito do que é de fato a modalidade. Muitos caracterizam como sendo uma modalidade mais praticada dentro de uma regra esportiva, cabível a qualquer sistema de Kung Fu. Mas na verdade o Sandá já se modernizou há muito tempo, tem suas especificidades, suas técnicas próprias, suas nomenclaturas, e é um sistema, como disse, um sistema próprio. Então sim, é chinês, sim, é Kung Fu, ou Wushu, mas não é um sistema que você faz de qualquer jeito porque pratica algum sistema de Kung Fu. É uma modalidade própria. E não praticar essa modalidade da forma correta faz com que a pessoa não tenha êxito em ter bons resultados, né? E isso é o que acontece muito aqui no Brasil, infelizmente. E a nossa missão da federação é propagar o Sandá correto, com suas metodologias de treinamento, tudo que compõe a modalidade de uma forma para que ela possa crescer e se desenvolver aqui no Brasil, se modernizar mais, né? O Sandá não é uma modalidade que fica parada no tempo, ela se moderniza muito rapidamente e é muito importante a gente conhecer todos os fundamentos básicos da modalidade e acompanhar o seu desenvolvimento aí ao longo do tempo, né, que vem se modernizando. Então, Lincoln, como surgiu o Sandá e qual que é a diferença daquele Sandá para o Sandá atual hoje? Então, o Sandá, Sandá significa luta livre, né? Já foi classificado também, conhecido por outros nomes, mais modernamente o Sanshou, né? Os livros, e já de muito tempo já teve também outros nomes. Então, Sandá, luta livre, né? O que acontecia? Lutadores, né, de Wushu, de Kung Fu, se enfrentavam em uma plataforma chamada Lei Tai, né? Que hoje nós temos essa plataforma no desporto de combate, né? A 80 centímetros de altura, 8x8 de largura, para remeter aquelas plataformas dos tempos antigos, mas que eram bem mais altas, né? Ou tinham alguma coisa perigosa ali quando a pessoa caía. Então esses lutadores de praticantes do Kung Fu, eles competiam de uma maneira livre utilizando seus estilos. Porém, né, ali meados do século passado, né, o governo chinês quis implementar um sistema de combate que fosse mais direto e eficiente para as forças armadas chinesas. Então, foram ali arrebanhados, né, além dos mestres, né, de Kung Fu, cientistas, médicos, fisiologistas. Houve um apoio da União Soviética muito grande, e aí eu posso dizer que sim, houve influência de outras modalidades, né? O Sandá ele tem forte influência sim do boxe, do wrestling. Eu sei que pessoas com uma visão mais tradicional insistem em dizer que é 100% arte marcial chinesa. Eu discordo desse ponto de vista. É óbvio que é muito mais chinês, mas tem sim influência de outras modalidades. E ao passar do tempo, né, do meado do século para cá, o Sandá foi se desenvolvendo em centros de esporte de alto rendimento, inicialmente nos quartéis, depois nas universidades, centros de esporte de alto rendimento, e ele vem crescendo e se modificando, né, principalmente a partir de 1990, cada vez mais. Tá? Então, existem fundamentos técnicos. O Sandá não é chutar e socar,
do seu jeito, de uma forma livre, como remete à regra da modalidade e como era feito no passado. O Sandá, ele é um sistema próprio, então hoje em dia, por exemplo, você tem uma movimentação característica da modalidade que não existia anteriormente, né? Você tem o jeito certo de chutar e já recuar sua perna para ela não ser aprisionada, ou seja, tem características muito próprias da modalidade que só o Sandá tem, que foi pelo seu próprio desenvolvimento. Os atletas foram se desenvolvendo cada vez mais e houve a necessidade de se criar ali técnicas para reverter a situação de técnicas que já podiam ser anuladas. Exemplo, chutar de perna esticada você consegue travar a perna, argolar, né? Fazer ali a pegada de uma forma mais fácil para fazer a projeção. Então teve que se mudar a forma de se movimentar e chutar. E isso é praticado também nas manoplas, né? No treinamento com saco de pancada, no 2 a 2 ali com seu parceiro de treino. Então, o que mudou foi isso, tá? Tornou-se uma modalidade própria. Eu sempre gosto de caracterizar, dar o exemplo, por exemplo, de kickboxing e karatê, né? Quando começou o full contact. O pessoal sabia karatê, né? Mas se você pegar o kickboxing hoje, você não precisa treinar karatê e boxe. Você treina o próprio kickboxing, a modalidade se desenvolveu. E o Sandá é isso aí. É exatamente isso, claro, com sua história diferenciada, mas é isso aí, tá? É uma modalidade própria, tá bom? Bacana. Shifu, o senhor já treinava Sandá, já lecionava Sandá antes de conhecer o Lincoln? Sim, sim. Eu já treinava o Sandá bem antes, já lecionava e já também competia no Sandá bem antes de conhecer o Lincoln, né? Bacana. O senhor sentiu uma diferença depois que passou para a federação? Sim, cara, uma grande diferença, né? Lapidar os movimentos, ter mais assim, uma visão do que realmente é o Sandá tradicional e colocar isso em prática para fazer com que a gente tenha um desenvolvimento maior, né? E lá na sua academia o senhor ensina o Kung Fu tradicional, né? E o Sandá também? Exatamente, o Kung Fu tradicional de Shaolin e o Sandá. Então, qual é a diferença desse público? Tem mais criança no tradicional, tem mais idoso e no Sandá tem mais atleta de alto rendimento? Como é que é? Me conta isso. É mais ou menos assim, né? A criança, ela vai mais para o lado da forma que é mais bonita, mais elegante. Taolu. Que é os taolus, né? Já os adultos, eles querem mais uma pegada mais firme, que é um contato direto, então já vão mais para o Sandá. Então, o público assim é mais criança no caso, né? Procura mais o tradicional. Já os mais adultos, mais o Sandá. E o senhor leciona em Cotia? É em Cotia. Cotia é uma cidade de São Paulo, né? E aproveite e já deixa o seu contato aí para quem quiser, estiver na região de Cotia, treinar aqui com o Shifu Francisco Brasil. Exatamente. A minha escola fica no Jardim Nova Vida, né? O nome da escola é Templo Amitabha Caminho Marcial de Shaolin. E o telefone é 11 950 57 0981. Então, qualquer dúvida está aí, entre em contato com o Shifu, né? E assim, o senhor está com bastante alunos lá atualmente? Conseguiu passar a pandemia? Olha, eu passei a pandemia dando aula, minha academia não foi fechada, porque ela é um templo religioso, né? Então, por esse motivo, continuei dando aula, mas a queda de aluno foi muito grande. E recomeçando do zero, assim como todo mundo está fazendo, né? O senhor ensina budismo? É tipo assim, a filosofia, não diretamente ao ser budista, a filosofia do budismo. Zen budista. Exato. Bacana, ótimo. Então, Lincoln, me fala como é que é o sistema de graduação do Sandá, porque tem práticas esportivas que não tem a graduação. O Sandá tem uma graduação? Sim, o Sandá tem graduação, porém as graduações são próprias de algumas instituições, né? Na China, por exemplo, não tem uma graduação unificada. Existem organizações que não têm graduação alguma, é simplesmente pelo mérito e entendimento que aquele praticante tem e ele passa a lecionar. Outras têm suas graduações e no mundo inteiro é da mesma forma, tá? Então a maior instituição chinesa de Wushu, né, a mais antiga, ela mesmo não tem até então
uma graduação, tá? Mas outras organizações chinesas têm, inclusive duas que nós somos vinculados, e ao redor do mundo, assim como no Brasil, existem federações que têm as suas graduações. Nós seguimos um padrão de graduação que são símbolos, né, são pets, né, no calção do atleta, e também o uso da faixa, que se torna até então opcional nas mesmas cores. Tá? Então, nós utilizamos a graduação porque uma das organizações que nós somos filiados de Hong Kong nos solicitou isso, né, quando iniciamos a federação aqui no Brasil a pedido deles. Então, nós temos essa graduação. Mas ela não é única, então a Federação Brasileira de Wushu Sandá tem a sua graduação, outras organizações, associações, federações, confederações vão ter as suas, ou talvez não tenham nada. Tá? Então isso não é uma coisa padrão unificado, mas sim, nós temos o nosso padrão dentro da federação. Sabe? Então essas associações que estão vinculadas à federação não necessitam obrigatoriamente... Necessitam sim. As que são vinculadas à federação, elas seguem o mesmo contexto. Por quê? As que são convidadas, não. Sim, porque os eventos, né? Sim, porque assim, existem outras instituições, associações, por exemplo, que não são vinculadas a nenhuma federação ou confederação, né? E aí podem fazer ali o seu sistema próprio. Agora, a federação segue o sistema de Hong Kong, e aí em cada nível, em cada faixa, você tem um conteúdo técnico ali a seguir, né? Um currículo, um organograma, toda a parte prática, teórica e física, né, do treinamento, estão baseados ali, divididos nessas graduações. Então, sim, os que são filiados à federação seguem o sistema da federação. Bacana. Qual é a associação, qual é o órgão que o senhor está afiliado lá na China e quem é o mestre? Então, inicialmente, a federação surgiu a pedido da IWSF, que é de Hong Kong, né, que é a International Wushu Sandá Federation. Segue mais uma linha de sandá educacional, mais voltado para o ensino, né? Lá mesmo em Hong Kong, na China continental, trabalham muito com crianças, né? Mas também, claro, organizam competições, são parceiras de outras organizações que promovem as competições. E também a WKA, mais recentemente, né? Que é a World Kung Fu Association, que é da China continental, que trabalha muito com sandá profissional lá, com competições de sandá pro. Bacana. Agora aquela pergunta difícil, né? Por que o Brasil não tem campeões mundiais, não tem grandes campeões? Por que o brasileiro não consegue vencer lá fora? Ou ir para fora? Ir para fora a gente tem bastante atletas que vai. Eu vejo que o desenvolvimento do sandá no Brasil, ele caminha a passos um pouco mais curtos, né, do que em países que têm entendimento da necessidade de seguir protocolos padrões de treinamento. Claro que cada país tem a sua escola, o seu método específico ali de treinar, a sua característica, na verdade, né? Mas existe um padrão, né, que os chineses têm e que os países que seguem isso, como Rússia, Irã e outros, conseguem ter um desenvolvimento maior. No Brasil ficou muito aquela coisa antiga do a regra do meu estilo de Kung Fu, o boxe chinês, né, que era a visão dos professores de Kung Fu voltado para o combate, para se aproximar de algo que já era o sandá na China, mas se aproximar. Então é uma coisa mais plantada, com uma grade curricular menor. E nosso último campeão mundial tem cerca de 20 anos que venceu o título. Nós temos só 2 campeões mundiais de sandá e vários campeões mundiais de Wushu. E se dá por isso, tá? Assim, se o país, né, se os professores não se mobilizarem a estudar e se atualizar, automaticamente isso vai refletir que os atletas não têm um crescimento, né? E quando chega lá fora não dá muito certo. Então, a nível nacional, temos atletas muito bons, até a nível sul-americano, pan-americano, mas quando bate de frente aí com outros continentes que fazem o dever de casa certinho, não dá muito certo não, por conta exatamente do que eu falei anteriormente, as suas especificidades, então de movimentação e muitas outras coisas que envolvem a modalidade, que é necessário para se lograr êxito e termos campeões. Assim, atletas preparados para ser campeões e com qualidade nós temos. O que falta é o modo correto de treinar, que pouquíssimas escolas treinam e também pouquíssimos professores têm realmente empenho para buscar conhecimento. E dentro da federação você está oferecendo esse tipo de treinamento? Sim, a federação é composta de delegacias estaduais, né, são cerca de 20 delegacias aí atualmente, e nós temos treinos mensais gratuitos ou bimestrais, dependendo da quantidade de vinculados de cada estado, para que essa prática seja feita, tanto para os atletas quanto para os professores e instrutores e também os árbitros. Nós dividimos isso, né?
e fazemos esses encontros periódicos para que o pessoal possa melhorar ali, progredir sempre, fazer o intercâmbio, né, e sempre ter um crescimento. E plantar essa semente, né, da importância de se estudar, de se buscar o conhecimento e seguir padrões e protocolos. Sandal não é fazer do jeito que quer, é fazer do jeito certo. Ok. Chifu, qual que é o seu cargo aí na federação? Diretor-geral. Diretor-geral do Estado de São Paulo. Ah, do Estado de São Paulo. Então, quem quiser alguma informação pode falar para o senhor. Do nível Brasil, o Lincoln. Lincoln, deixa o seu contato aí. Ok. Em São Paulo nós temos o professor Brasil como o diretor, né? E o professor Fábio Lac como delegado estadual, também atualmente. O contato, eu acho que o contato mais fácil que todos podem fazer pelo Instagram, né? Sandá.brasil. Tá? É só enviar um direct para sandá.brasil e aí vai ser redirecionado de acordo com o assunto que a pessoa solicitar. Maravilha. Em quantos estados vocês têm representação? Em torno de 20 atualmente. Quase o Brasil todo. Quase, sim. Bacana. E qual é a agenda, qual a perspectiva para esse ano ainda? Bom, Copa Brasil no Paraná, Campeonato Brasileiro em São Paulo, os estaduais, diversas competições chanceladas, né? Que nós organizamos algumas e chancelamos outras. O Arnold Classic foi agora recentemente, no último final de semana. E também o JIO Fight Championship, que é o evento profissional da federação, que vai ter a primeira edição em Manaus, né, Amazonas, e depois mais 4 vai ser uma edição de estreia, e vamos ter mais 4 edições classificatórias por região. Então, região Norte e Nordeste, Sul e Sudeste, vão ter ali as edições, né, para compor uma final com 4 atletas no GP em cada peso, para ter ali o grande campeão nacional de sandá profissional. Bacana. E vai ter aquele evento no Encontro das Águas? Sim, sim. Fala um pouquinho. Esse ano nós faremos um evento, né, uma das edições do GIO será no Encontro das Águas em Manaus, né, em uma plataforma. O evento será transmitido filmado por drones no alto, né, porque o ringue vai ficar no alto. E também alto nível. Vai ser bem legal. E um ringue também, um evento também, né, que vai ser em uma ilha, né, no Rio de Janeiro, no Guaratiba. Bacana. Me fala do seu envolvimento com o Arnold Classics. Há quantos anos, como que você começou e qual é a sua função atual? Eu comecei em 2014 a organizar o Sandá e o Shu, a parte de formas no Arnold Classic. Foi até hoje organizando, atualmente junto ao Alexandre Mendes, né, que é quem gerencia todo o pavilhão de lutas, o Fight Pavilion, eu auxilio agora com outras modalidades, na introdução de outras modalidades, ajudando o pessoal. Então hoje a gente atua também fazendo um festival, né? Trazendo amigos, né, de outras modalidades, né, presidentes de outras instituições, de outras, né, modalidades de artes marciais, esporte de combate, para compor ali o pavilhão de lutas do Arnold Classic, né? E continuo organizando também ali o Sandá e o Taurus. Bacana. E você sobreviveu, né? Esses dias do Arnold foram cruéis, né? Pesado. É sempre um evento muito complexo de fazer. Não é fácil. Não, porque é uma feira, né? Então você organiza um evento dentro de outro evento. Então muitas coisas aparecem para dar errado. Você tem que trabalhar ali, né? Tem que ter jogo de cintura e é muita gente, né? Muita coisa para se gerenciar. E aí a gente perde algumas noites, né? Não é fácil. Não é fácil. E o senhor, como é que foi lá a sua participação lá? Cara, a minha participação foi boa, né? Fiz o que eu deveria fazer, estava permitido para eu fazer, levei alguns atletas, meus atletas foram bons, né? Tipo, conseguimos 6 medalhinhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, então foi bom, foi muito bom, né? O saldo super positivo, né? Pois é. E eles têm quantos anos, esses atletas? Qual é a faixa etária desses atletas que o senhor levou? Olha, uma faixa de 12 anos até os 33 anos. Olha, senhora. Sim, não, tem uma senhora de 77 anos. Nossa, ela fez tauru? Dona Alice fez. Ô, Dona Alice, um beijo para a senhora, parabéns, continue sempre, não desista, né? Eu estava aqui conversando com o Lincoln, tem um grande amigo meu, que eu tenho uma devoção por ele, né? Ele tem 88 anos, Kodansha de judô, né? Eu sei, sem Medeiros, e até hoje ele treina, corre maratona, então parabéns para a senhora, continue sempre. E para você aí que tem uma mãe, aí, uma avó
pode indicar aí professor, o Lincoln aqui, que vai ser muito bem recepcionado e é muito bom para a saúde, né? Não é isso? Não é bacana? É bacana ver uma senhora assim. É muito importante, né? A velhice, né? A qualidade de vida, o treinamento físico melhora muito. Né? Tenho visto a minha sogra também, ela tem uma condição boa e minha mãe está treinando também agora para poder manter principalmente perna. Né? Muito bom. Na federação, a parte competitiva, a gente tem atletas a partir de 4 anos até a faixa etária de mais de 60 anos também no SINDA. Né? Algumas organizações trabalham ali somente a partir do juvenil. A gente já trabalha desde o Kids 1, que é 4 e 5 anos de idade, e vai até acima de 60, passando por diversas categorias, para assegurar que todos possam participar também. Claro que é muito importante, né? O mais importante é a qualidade de vida, mas aqueles que queiram competir, temos pessoas de todas as faixas etárias, inclusive idosos, competindo, é bem legal. Apesar que o atleta mais novo que eu levei foi o meu neto, né, que tem 3 anos, que já está praticando. Já levei ele, que eu já senti na pele o que é um dia de fome num evento. Né? É um sacrifício, pois né? Não é fácil. Né? Eu cheguei aqui e não conseguia nem pisar, porque a gente fica em pé, né? Eu tenho que ficar segurando 100 quilos, né? Não é fácil. Mas isso aí, quem quiser participar do Arnold, qual é o público que você atende? São federações, são atletas individuais? Quem são? Como essas pessoas podem participar do Arnold? E quem são essas pessoas? Então, até então o Arnold é um evento aberto da federação, para filiados e não filiados. Até então, os demais eventos são somente para vinculados, filiados à federação, os eventos oficiais, como o Campeonato Brasileiro, né? Mas o Arnold, eu creio que no próximo ano também deve se manter como um evento aberto, que a intenção é fazer um festival, né, agregar para que todos possam estar juntos, tá? Mas até então, um evento aberto, e aí participam associações, né? E também, assim, a gente recebe desde equipes com um atleta até com dezenas de atletas, né? Então não tem esse problema em relação à quantidade, né? Pode ser equipe, pode ser associação, pode ser uma outra federação, não tem problema. Então, fica a dica aí, ok? Eu quero agora dar uma lembrança da visita aqui, tá? A Revista Master. Obrigado. Revista Master. E o livro Grandes Mestres, no especial 10 anos, né? O nosso livro, o nosso maior livro aqui. Primeiro para os mais velhos, viu? Opa, obrigado, meu amigo. É isso aí. A gente vai se despedindo aqui, deixando nossos agradecimentos. Muito obrigado para você que ficou aí até agora. É porque você gosta muito de arte marcial. E se você pratica luta em pé, conversa com o Lincoln aqui, com o Shifu, serão muito bem-vindos, né? E é isso aí. Aguardem nossa próxima entrevista. Muito obrigado. Não se esqueça de compartilhar, né? De dar o likezinho que sempre ajuda, né? Certeza. É isso aí. Um abração, tudo de bom.